Microfisioterapia, você já ouviu falar? Sabe o que é? Não? Então fique com a gente até o final, porque este é o tema do Saúde Agora que está começando nesse momento. E quem vai explicar sobre esse assunto, olha só, ele já está aqui na tela comigo, é o Vinícius Artioli. Ele é fisioterapeuta e também microfisioterapeuta. Vinícius, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e tirar todas as nossas dúvidas, falar sobre esse tema aí que para mim, pelo menos, é novo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, para que eu possa explicar um pouquinho mais sobre essa técnica que é relativamente nova aqui no Brasil ainda. Vinícius, então explica pra gente o que é a microfisioterapia. Ela está dentro da fisioterapia? Isso, ela é uma especialidade da fisioterapia. É uma técnica de terapia manual. Ela foi desenvolvida na França por 2 osteopatas há aproximadamente 40 anos, mais ou menos, e veio ao Brasil há aproximadamente 17 anos e meio. É uma técnica toda exclusiva de terapia manual, onde a gente busca encontrar no corpo alguns pontos de desequilíbrio, algumas situações que foram vividas e o nosso corpo acabou armazenando ela de maneira irregular, que não permite um bom funcionamento do nosso organismo. E Vinícius, simplesmente tocando no nosso corpo, vocês conseguem achar esse problema? Como que é? Exato. Tudo que nós vivemos, o nosso corpo vai passando por essas situações e vai absorvendo essas informações todas, essas condições onde a gente se vê frente a situações diversas de traumas, tanto físico como emocionais. Armazenadas essas informações, onde o nosso corpo não consegue se autorregular, fica um pontinho que a gente chama de cicatriz patológica. Dependendo do tecido onde foi atingido por essa cicatriz, essa célula ficou marcada, a gente passa a apresentar algumas disfunções, ou não bom funcionamento desse tecido, desse órgão, desse organismo. Então, através de toques sutis, a gente consegue encontrar essas células que estão gravadas no nosso corpo. E Vinícius, encontrou ali o foco do problema. Como que funciona? Como que vem a solução? É um tratamento que fala? É essa palavra? Isso, é um tratamento. Nós buscamos esses pontos específicos e estimulamos o corpo a reinterpretar essa informação, a trabalhar em cima dessa informação que está ali causando um desequilíbrio. Então, toda atividade é feita pelo próprio organismo. Nós temos uma capacidade gigantesca de autorregulação. Invariavelmente, enfrentamos algumas situações, alguns traumas que passam desse nosso limiar de autorregulação, e então a gente precisa de uma ajudinha. Então, a gente reinforma o corpo sobre aquela situação e o corpo faz toda aquela função de corrigir o problema. Ele precisa ser reavisado sobre aquela situação que ele viveu e que não foi bem definida. Como que funciona isso na prática, Vinícius? Como que vocês fazem esse estímulo aí para entender que ele precisa reagir? Bom, são toques bem sutis, com aproximadamente 5 gramas, e a gente vai passando por todo o corpo. Nós dividimos o corpo em vários segmentos, em vários estágios, e a gente vai deslizando a mão sobre o corpo, com movimentos específicos, e encontrado um bloqueio, que é o que a gente vai buscando, é o ritmo vital do tecido. Encontrado o bloqueio, a gente faz uma conexão entre o ponto A e o ponto B. Vamos dizer assim, seguimos vários mapas, cada um com um objetivo diferente, e conectando esse ponto A ao ponto B, quase que instantaneamente essa informação é desfeita e o corpo começa a trabalhar de maneira mais efetiva. Entendi. E me fala uma coisa, quando que é indicado a microfisioterapia? Sempre que você se sentir com dores, sentir que algo não está funcionando muito bem, ou quando tem algumas coisas, alguns sintomas crônicos que você já buscou todas as alternativas e não conseguiu um bom resultado, é indicada a microfisioterapia. Às vezes a gente não pensa muito que um trauma emocional pode estar atrelado a um sintoma que estamos sentindo. E aí você vai buscar algumas informações vividas talvez no passado, talvez durante a gestação, e que hoje pode estar trazendo esse sintoma. Você pode ter revivido, apertado um gatilho de alguma informação que foi instalada há vários anos atrás, e agora está repercutindo de maneira desordenada.
E os benefícios, a pessoa já sente uma melhora imediatamente ou não? A gente tinha falado, né? Um tratamento tem que ter várias sessões para começar o efeito. Isso depende de cada um. Cada organismo responde de uma maneira diferente em um determinado tempo diferente. Normalmente, após a primeira sessão, já é possível sentir ótimos resultados. Mas a gente sempre pensa pelo menos 2 sessões, que a gente consegue fazer um comparativo do que foi estimulado na primeira sessão e na segunda, ver o corpo entendeu essas informações, ele conseguiu corrigir tudo isso, e quais outras informações estão por baixo dessa. O nosso corpo vai criando algumas proteções e a gente é como camadas. Tiramos uma primeira camada de informação, quais estão por baixo, e isso a gente vai sentindo de acordo com a sessão. Então, isso depende de cada um. Mas, no máximo, a gente leva até 5 sessões, pois o intervalo entre as sessões varia entre 30 e 50 dias. É bastante tempo, então, o intervalo. Isso, é o tempo que a gente respeita para o organismo voltar a entender, ele faz toda a correção e ele entende a nova via de funcionamento dele. Então, a gente precisa respeitar todo esse espaço. Eu costumo dizer que é como se morasse o nosso corpo como se fosse um bairro, onde eu tenho uma via principal, uma rua principal no nosso bairro, onde tem o maior fluxo de movimento de carros. De repente, um dia choveu bastante. Esse seria o nosso evento, o nosso trauma. Passado essa chuva, abriu um buraco no meio dessa rua. Então, seria uma cicatriz. Nosso corpo ou essa rua não teve habilidade ou condições de escoar toda a água, então abriu-se essa cicatriz, esse buraco. Aquele trânsito dali vai ficar comprometido, aquele fluxo vai ficar comprometido, ou mais lento, ou vai parar, ou vai ser muito custoso, porque vai cair o carro ali no buraco, então vai ficar tudo desordenado. Automaticamente, o nosso corpo começa a pegar vias alternativas. Você vai para a rua paralela, você pega outros caminhos. Funciona? Funciona, mas isso tudo tem um custo. E aí começam a aparecer os sintomas. Você tem um gasto maior, um tempo maior, tem lombada, semáforo, então tudo isso custa mais. Então, esses são os sintomas. O que a gente vai fazer é encontrar esse buraco, essa cicatriz, e reinformar o corpo e falar, vamos corrigir esse buraquinho aqui. Corrigida essa informação, você volta a utilizar a via mais efetiva. Da noite para o dia, não necessariamente. Você já mudou de casa alguma vez e errou o caminho e falou, ops, não era por aqui que eu ia, preciso começar a fazer o caminho novo? Mais ou menos isso. O nosso corpo ele volta a usar a via mais efetiva, mas cada um leva um tempo para se acostumar a fazer dessa maneira. Agora, Vinícius, pegando o gancho aí dessa sua resposta e também voltando a uma anterior, uma curiosidade, como você falou que são toques suaves no corpo da pessoa. Como esses toques aí fazem tanto benefício? Como que eles estimulam essas correções? Nós temos no nosso corpo, na pele, inúmeras células, inúmeros receptores, principalmente sensíveis ao toque. Seguindo esses mapas, a gente consegue estimular os pontos exatos nas células de Merkel, que tem uma ligação direta com o nosso cérebro e colocam essa informação do tecido ao cérebro, ao funcionamento orgânico disso. Então, a gente nunca pensa nesse ponto como pode, assim, quase que um carinho. Na verdade, quando a gente bateu o dedo na quina da porta ali, automaticamente a gente já abaixa e põe a mão ali no dedinho. Isso a gente já está reinformando o nosso cérebro sobre aquela situação que foi vivida. Eu bati, o meu cérebro está trabalhando já, o sentimento de dor, aquela coisa toda, eu vou lá e reinformo ele. Então, eu estou dando uma atenção extra sobre aquela situação. E aí, a tendência dele é ter mais foco para corrigir aquele pedaço. Não é uma massagem. Não é uma massagem, não tem o intuito de massagem, nem o peso e os traços de massagem. São traços de busca bem sutis, de busca para encontrar o ritmo, a perda do ritmo do tecido. E Vinícius, como são as sessões? Então, dura mais ou menos quanto tempo? O ambiente também acaba sendo diferente? É um consultório simples, comum, como todos os outros, não tem nada de diferente. A primeira consulta normalmente demora um pouquinho mais, a consulta já damos início ao tratamento. Então, tem primeiro um bate-papo, aquela anamnese para a gente tentar entender o contexto onde o paciente vem, quais são os relatos, quais são os sintomas, e então a gente vai para a maca,
deitado na maca, com roupas comuns, confortáveis, não precisa de nenhuma roupa especial. A gente faz ali toda essa busca pelo corpo e já vai encontrar os pontos, já começamos a estimular. Então, é uma sessão, a primeira sessão normalmente dura em torno de 1 hora, 1 hora e 20, e as demais sessões normalmente entre uns 40 minutos. Encontrar esses pontos não deve ser fácil. Como que é para o profissional fazer toda essa análise aí? Nós vamos buscando ali, encontrado um ponto, a cabeça já vai a milhão trabalhando, tal órgão está relacionado com tal, ele tem uma função X que faz sentido com a história da queixa do paciente, e a gente já vai trabalhando e conversando sobre alguns pontos. A gente consegue fazer uma leitura que consegue situar até o paciente sobre a queixa dele. Faz sentido, há 3 anos atrás, alguma coisa relacionada a um evento familiar? E aí, opa, faz sentido isso para mim. E a gente já estimula a correção. Então, além de dar todo o estímulo ao corpo, a gente consegue situar, dar uma ideia do que possa ter sido para esse paciente. E, às vezes ele não lembra o que foi, mas o nosso corpo traz a história. Entendi. E qualquer pessoa pode fazer a partir de qual idade? Qualquer pessoa é indicado para todas as idades, bebê, adultos, jovens, idosos. Nós sempre estamos vivendo por situações que tiram a gente do conforto e traz a gente ao desequilíbrio. Então, não dá para a gente saber o que é que o nosso corpo não está dando conta. Então, sempre que aparecer um sintoma, um sinalzinho, é indicado a gente buscar a microfisioterapia. E me fala uma coisa, depois da sessão, a pessoa precisa ter alguns cuidados ou não? Vida normal, vida que segue, até a próxima sessão? Normalmente, a gente pede para beber bastante água, que a água ajuda bastante. A água é fundamental na nossa vida, né? E é muito importante nesse primeiro momento, onde está tendo uma série de correções celulares, a gente tem um gasto energético metabólico muito grande após a sessão. Então, pode ser que você se sinta um pouquinho mais cansado logo nos primeiros dias, mas nada além, nada muito fora do comum, e tomar bastante água. Depois, vida que segue. A microfisioterapia tem alguma relação com religião, com espiritualidade, algo do tipo, ou não? É pura ciência? Não, absolutamente nenhuma relação com religião alguma. Toda a microfisioterapia é embasada em embriologia, em fisiologia, na filogênese, então não tem nenhum contexto com religião. Algumas pessoas até perguntam por questão das datas, das histórias que a gente traz, mas são informações que o seu corpo está contando para a gente. A gente tem um norte, um contexto do que pode ter havido, mas cada pessoa viveu a sua história e sabe da sua vida. A gente não tem absolutamente nada com isso. Diante disso, então, tem que procurar um profissional especializado, né, como você. Porque não pode, tem todo um preparo, tem todo um estudo para poder desenvolver essa técnica. A microfisioterapia ela é exclusiva da fisioterapia. Somente fisioterapeutas formados eles têm acesso ao curso da especialização de microfisioterapia. Não é liberado para nenhuma outra área. Agora está começando a trabalhar um pouco mais a área da veterinária. Estão trazendo para os nossos bichinhos. Então, mas especificamente, por enquanto, são somente fisioterapeutas. Por isso, então, a importância de saber com quem, né, está indo tratar, né? Exatamente. Ainda mais agora, depois desse tempo, vale lembrar, né, esse tempo de pandemia, muita coisa online acontecendo, vale lembrar que a microfisioterapia é exclusivamente presencial. A gente necessita do toque para conseguir encontrar esses pontos. Não é impossível a gente fazer de forma virtual, por telemedicina, essas coisas, pela computador, videoaula, vídeo, não tem como. Vinícius, eu já perguntei, mas eu vou pedir para você reforçar. Então, quando a pessoa pode procurar esse tipo de técnica, a microfisioterapia? Sempre que ela se sentir em algum desconforto. Sob o aspecto terapêutico, pode procurar sempre que um órgão não está funcionando muito bem, ou quando você tem algum tipo de dor, a gente pode pensar em lombalgia, ciatalgia, a gente pode pensar em azias, problemas gastrointestinais, constipação, depressão, ansiedade, aperto no peito, tristeza. Sempre que você estiver em desconforto. E como tem a certeza que vai encontrar melhoras, né?
Com certeza, a gente tem bastante feedback positivo. Eu tenho muita insônia, eu não consigo dormir há anos, aí de repente no dia seguinte a pessoa já me manda mensagem. Dormi a noite inteira, parece que foi um milagre que aconteceu aqui. Então a gente tem resultados bastante rápidos, assim, que é bastante satisfatório. É recente no Brasil, né? Você disse aí, acho que 17 anos. Essa é a tendência agora. Você acredita que vai ganhar mais espaço em breve? Sim, é a tendência, vem crescendo cada vez mais. O número de profissionais especializados na microfisioterapia também está crescendo bastante. Essa tendência de buscar se entender um pouco mais, fugir da medicação, tem sido o nosso futuro, né? Lembrando, a medicação é importante, não podemos fugir das outras terapias, da medicina alopática, tudo faz bem, tudo tem um momento certo, e a microfisioterapia, ela complementa esses trabalhos. Tá aí, então, a gente tirando todas as dúvidas sobre microfisioterapia. Vinícius Artioli, ele é fisioterapeuta e microfisioterapeuta. Vinícius, muito obrigada por participar aqui do Saúde Agora. Tenho certeza que esclareceu a dúvida de muita gente, um tema bastante interessante que com certeza no futuro a gente vai voltar a falar aqui. Tá ótimo, eu que agradeço. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tá ok, mais uma vez muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê no próximo Saúde Agora com outro tema bastante interessante para tirar todas as dúvidas. Tchau!